exposição sobre a história da humanidade no Royal BC Museum, em Vitória, no Canadá, é um verdadeiro passeio no tempo. Lá é possível ver muitas invenções que tiveram o poder de mudar a nossa história. Objetos que hoje parecem tão simples promoveram o desenvolvimento em vários campos. Imagine o mundo antes da invenção da geladeira e como nós nos comunicávamos antes desses aparelhos. Objetos que transformaram o nosso modo de viver. Pode parecer estranho, mas até quando se fala em Segunda Guerra Mundial, é possível fazer a relação do conflito com o desenvolvimento. Muita coisa criada naquele período para ser utilizada na guerra, mais tarde contribuiu para o desenvolvimento do planeta e ajudou o mundo civil em diversas áreas. Nos períodos de guerra, nós tivemos avanços tecnológicos importantes pelas demandas, pelas pressões da própria necessidade bélica, e todas essas inovações que aconteceram acabaram, de alguma maneira, implementando tecnologias civis que hoje nós desfrutamos. Viagens de aviões de um continente a outro e os radares são alguns desses exemplos, tudo usado para o bem da população. A própria bomba atômica, redundou em aplicações pacíficas de energia nuclear. Na área médica também, curativos para os soldados feridos em combate. Hoje em dia não é diferente. Por sinal, muitas das pesquisas feitas na área militar têm emprego dual, ou seja, servem tanto para os militares quanto para a sociedade. No momento que eu estou desenvolvendo um carro blindado para atender necessidades operacionais, esse mesmo carro blindado tem tecnologias acopladas de desenvolvimento de aço, desenvolvimento de materiais em geral, de tecnologias ópticas, tecnologias eletrônicas, software. Então existe uma imensidão de tecnologias associadas que vão ter uma destinação civil certamente. Hoje em dia a guerra está mudando, hoje em dia a parte de conhecimento, de tecnologia de informação, que evoluiu muito na área civil, ela está passando para a militar também. Então, no que nós vemos os robôs nas fábricas fabricando automóveis, nós estamos vendo agora os robôs na guerra, matando pessoas, na realidade, não só fazendo reconhecimento, não só obtendo informações, mas também atuando no combate. Nem os militares americanos que criaram a rede de computadores não imaginavam que ela iria se transformar na internet de hoje. Nos anos 70, quando o Departamento de Defesa americano criou a ARPANET, tinha a questão no auge lá da Guerra Fria de descentralizar as comunicações. Agora, quem ia imaginar que a tecnologia criada num laboratório de física de partículas ia se juntar a essa tecnologia que veio do campo da defesa e gerar a internet que até hoje a gente não entende as repercussões, até nos movimentos sociais. A internet no Brasil também teve sua história iniciada na área militar. A Diretoria de Comunicações Eletrônicas da Marinha, na década de 70, havia um grande projeto, um projeto bastante amplo de desenvolvimento de equipamentos, chamado Projeto Golf, naquela ocasião, da Marinha. Então envolvia o desenvolvimento de mais de 30, 40 equipamentos. O famoso desenvolvimento do computador nacional surgiu nesse programa. É claro que as Forças Armadas precisam dar prioridade a programas de estratégia de defesa, e elas têm investido nisso. Nós conseguimos, graças a apoios governamentais que vêm desde os anos 60, a chegar a um nível de produção científica que é constatado pelo número de publicações em revistas internacionais muito bom, que é quase 3% das publicações internacionais no mundo, e isso corresponde a mais ou menos a porcentagem do PIB do Brasil no mundo. O caminho não é outro, senão a busca do conhecimento, o acompanhamento das evoluções tecnológicas e um esforço muito grande de integrar tudo isso em um produto palpável para a sociedade ou, no caso militar, para a defesa nacional. Mas o que efetivamente as forças estão realizando em seus laboratórios? Elas estão investindo em várias frentes de pesquisa. Se nós olharmos para a Marinha, o desenvolvimento do submarino nuclear, o ProSub, é uma realidade muito forte dentro desse campo. No campo do Exército, quando nós olhamos todo o esforço que está sendo implementado para o desenvolvimento do CISFRON, o Sistema de Proteção das Fronteiras. No campo da aeronáutica, nós podemos situar a nanotecnologia, não podia deixar de ser diferente, também a tecnologia de informações. A área de automação e robótica vem tomando um destaque muito grande.
a miniaturização dos robôs ou dos veículos não tripulados. No Congresso de Ciência e Tecnologia do Exército Americano, eu pude ver um veículo não tripulado que tinha o tamanho de um besouro, tá? Entrando dentro de um simulador numa casa, como se fosse no Afeganistão, e fazendo um completo reconhecimento do interior daquela casa, com risco muito baixo, com uma precisão e qualidade de imagem incrível. O CETEX, Centro Tecnológico do Exército, no Rio de Janeiro, tem a função de realizar pesquisa aplicada na área de desenvolvimento de produtos de interesse do Exército. E eles trabalham com 2 tipos de pesquisas. A primeira delas é a pesquisa do produto de defesa de interesse imediato do Exército, aquilo que é uma carência identificada, né, para ampliar a operacionalidade da força ou substituir equipamentos que são atualmente importados. Nós hoje desenvolvemos radares de vigilância terrestre, radares de vigilância aérea, mísseis superfície-superfície, armamentos, simuladores. O segundo tipo de pesquisa é aquela voltada para o futuro, ou seja, se capacitar em dominar tecnologias que vão ser utilizadas em projetos que se imaginam para o futuro do Exército. Mas aqui, muitas pesquisas acabam tendo emprego dual. A dualidade é muito forte, né, para muitas delas. O Exército ele tem a demanda e nós trabalhamos para a demanda do Exército, mas muitas vezes como um subproduto, né, essa tecnologia ela pode e é utilizada, né, em diversos outros segmentos da sociedade. É o caso do equipamento para captar imagem térmica, que permite à tropa visualizar o inimigo mesmo no escuro. Mas essa mesma tecnologia pode ter uso médico. O Instituto Militar de Engenharia também realiza pesquisas nos cursos de graduação e principalmente nos de pós-graduação. E a maioria delas tem emprego dual. Tem pesquisas aqui que visam, por exemplo, fazer enxertos ósseos, desenvolver ligas metálicas, ligas poliméricas, materiais cerâmicos para enxertar em osso. Apesar de as instituições de ensino superior desenvolverem muitas pesquisas, elas acabam não chegando à sociedade. Não existe ainda a cultura do empresariado brasileiro de procurar a universidade para fazer inovação. E também tem o problema do lado da universidade, né, em que nós, acadêmicos encastelados às vezes na Torre de Marfim, não nos abrimos à perspectiva de trabalhar nas empresas. Então não existe inovação sem esse amplo complexo, né, que envolve centros de pesquisa, com laboratórios bastante avançados, com indústrias, né, que sejam capazes de produzir novos produtos, na realidade, né, e colocar esses produtos em funcionamento e manter esses produtos em funcionamento. O Instituto Militar de Engenharia já está caminhando em direção a estas parcerias. Eu propus, junto com outras pessoas, e coordenei a criação, durante essa gestão, na Pró-Reitoria, a criação do Programa de Engenharia de Defesa, ou seja, fazendo pesquisa, desde a pesquisa básica à pesquisa mais avançada, com aplicações tecnológicas. Então, esse programa cresceu, nós conseguimos aprovar ele na CAPES, nos níveis de mestrado e doutorado, e isso teve um desdobramento quando a ABINDE, a Associação Brasileira das Indústrias de Defesa, nos procurou para a gente criar um curso junto com o Núcleo de Estudos Estratégicos, o NEST da UF. O IME, como a Casa do Engenheiro Militar, tem que ter um papel de proa na formação das pessoas que vão trabalhar nessa área. Produzir no Brasil uma coisa que não foi desenvolvida no Brasil, cujo conhecimento não é gerado aqui, cuja patente não é brasileira, tem algum valor, evidentemente, mas não é esse o valor maior da coisa. O maior valor... Então, a importância de se investir numa base de defesa, como é feito nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em outros países, é que ela gera essa tecnologia, gera essa capacidade industrial que depois se espalha para outros setores. O professor Brick ainda lembra que nos Estados Unidos, a área militar trabalha em parceria com as universidades. A DARPA nos Estados Unidos, por exemplo, ela financia muitas universidades, né? Todas as Forças Armadas nos Estados Unidos têm escritórios de ciência e tecnologia nas várias universidades, né? E universidades trabalham em projetos de pesquisa na área de defesa, né? Estamos começando isso agora no Brasil, né? A Marinha criou um escritório de Ciência, Tecnologia e Inovação na UF, né? E criou na UFRJ, tá?
Então está começando a haver esse envolvimento, né? As forças têm seus institutos, elas são mais ou menos estanques, né? A Aeronáutica tem o Instituto lá da Aeronáutica, o Exército tem o IME, tem o CETEX, né? Usa um pouco isso. Diante deste quadro, o futuro nos guarda muitas inovações tecnológicas. Mas será que dá para prever o que vem por aí? Nós não sabemos, de fato, o que vai acontecer no futuro, né? Ninguém previu a bomba atômica antes do começo da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Ninguém previu que se poderia usar avantes como está se usando cada vez mais, né? E a gente está apenas no início do uso de robótica. Existe sempre a possibilidade de a gente ser surpreendido por uma tecnologia que ninguém pensou antes. Mas com base no que está sendo produzido, é possível ter algumas dicas de como os países vão se defender com o apoio da tecnologia. Como tudo está em rede, tudo está acessado, todos os sistemas estão ligados, né? Então provavelmente isso é uma tendência também, né? Quer dizer, como você entrar no sistema de controle inimigo, né, e fazer algum controle sobre ele. Estamos agora a um passo pequeno no centro de lançamento de Alcântara, de um veículo lançador de satélites. Detecção significa destruição, ou seja, alvo detectado é alvo destruído. Então o grande problema vai ser então de ter sistemas de defesa que sejam furtivos, ou seja, não pode existir alvos fixos mais. A tecnologia stealth, da invisibilidade. A nanotecnologia ela vai desde a área de materiais até a própria área médica. Um soldado ou mesmo alguém da sociedade civil ingerir uma cápsula que imediatamente vai atuar no problema da contaminação com uma arma química, por exemplo. Mas pode surgir uma outra coisa que nós não estamos imaginando hoje em dia que mude totalmente isso. O especialista em robótica Ikuo Zizuuchi, da Universidade de Tóquio, esteve no IME para conversar com os alunos. Então fomos perguntar, será que no futuro teremos robôs parecidos com humanos e carros voando por aí? Ele disse que carros voando talvez não, mas ele, que trabalha com a criação de robôs, garante que eles vão agir e pensar como humanos e vão acabar aprendendo a aprender. Hoje, quem aprende muito são os alunos do Instituto Militar de Engenharia. Eles se preparam para ser os profissionais que vão escrever o futuro. A presença do IME, junto à pesquisa e desenvolvimento, junto a empresas que têm interesses, a base industrial de defesa, particularmente a base industrial de defesa, e com os aportes do governo, nós temos certeza de que nós podemos criar como eu disse, uma sinergia muito maior e resultados melhores.